Estudo recente revela que 1% da população mundial é portadora da síndrome de Tourette. Mas estima que o índice pode chegar a 3% porque muitos portadores da doença não têm o diagnóstico. O primeiro registro de paciente com tiques e sintomas típicos da síndrome foi registrado em 1825 pelo médico francês Jean-Martin Charcot. Somente em 1884, o também francês, médico e estudioso Gilles de la Tourette descreveu em 8 pacientes os mesmos sintomas da síndrome, que ele denominou na época de doença dos tiques convulsivos. Em homenagem a ele, a doença foi batizada de síndrome de Tourette. A doutora Ana Uni é psiquiatra com atuação especial em síndrome de Tourette. Ela explica que a doença pode se manifestar entre os 2 e os 15 anos de idade, sendo mais comum aos 7 anos. Os sinais podem ser tiques como piscadas de olhos, caretas, pigarro e fungadelas, entre outros. 20% das crianças podem ter tiques sem que isso seja um problema. Quando esses tiques permanecem ou são muito graves e acabam interferindo na rotina, eles recebem um diagnóstico de transtorno de tique, que no caso de ser tique motor e vocal, recebe o nome de síndrome de Tourette. É uma doença que a gente chama de neuropsiquiátrica, porque ela afeta tanto o sistema neurológico, tendo esses movimentos involuntários, como a parte psiquiátrica e emocional. Mas se possuir 1 ou 2 tiques, o que é considerado normal, já chama a atenção das pessoas, seja em que idade for, imagine como é a rotina de uma criança com vários tiques em um ambiente escolar. O Albert tem 47 anos de idade e hoje retorna à escola onde estudou na infância para reviver sua história. O jornalista começou o tratamento para controle dos tiques aos 35 anos de idade, logo ao ter o diagnóstico. Mas ele já manifestava os tiques desde os 8 anos. As crianças me imitavam, era uma coisa tão evidente que, além de rirem muito e me apontarem no pátio do colégio, as crianças me imitavam. Então eu sabia dos tiques, como é que eram os tiques, pela representação caricata que os meus coleguinhas faziam. E isso me deixava muito chocado e muito triste. Porque eu pensava, eu sou maluco, tem uma coisa errada comigo, eu não sabia o que era. Coçar o nariz, fazer careta, mexer os dedos, girar a cabeça, mexer os ombros, fungar. Os tiques eram variados e lá naquela época ele já sofria o que hoje se chama de bullying. Para ti a gente percebe que não é muito confortável essas recordações todas, né? Não, nem um pouco. Porque tudo foi muito difícil para mim, porque eu me sentia agredido. Debochavam de mim, me ironizavam, me apontavam no pátio. Eram poucos os amigos que concordavam em conviver comigo, porque sabiam que eles também iam ser apontados, os amigos do maluco, os amigos do tique-tique. Eu olhando o pátio aqui, eu fico me lembrando dos cantinhos que eu frequentava. Os cantinhos que tu te escondia? Me escondia. Um aluno cheio de tiques, sentado no fundo da classe, tentando se controlar. É uma cena de filme, mas é cena também da vida real. Eu sentava no fundo, que era para as pessoas não me verem. Aí, se eu sentasse no fundo, eu podia ter os tiques que eu quisesse, para todo mundo olhando para frente, ninguém olhava para mim. A impaciência de colegas e professores com um aluno que involuntariamente atrapalha a aula. Vem aqui, por favor. Também se repetiu com Albert, que conta que foi agredido por uma professora porque não conseguia se controlar. Aí ela chegou e me deu um cascudo na cabeça. Para com isso! Aí eu tomei um susto tão grande que fiquei meio que em estado de choque, porque a turma toda ficou chocada, né? Aí eu parei. E ela achou que eu tinha parado porque ela me deu um soco na cabeça. A família sempre o apoiou e protegeu, mas também não entendia que as ações e reações repetitivas que ele fazia eram involuntárias, e isso gerava muita repreensão. Para eles, os tiques também eram uma normalidade, era algo que não se compreendia. Eu também era muito reprimido, né? Repreendido dentro de casa. Eu fazia isso, fazia muito seguido isso, e imagina durante o almoço alguém irritava as pessoas, me mandavam parar, eu não conseguia, eu me levantava, no meio do almoço eu me levantava, saía. A Fernanda trabalha há 10 anos com alunos especiais e há 3 anos é diretora de uma escola APAE. Diariamente presta assistência e convive com dificuldades, limitações, preconceitos e com a dor dessas pessoas e das famílias.
Ela conta que há 4 anos chegou em casa e encontrou o filho de 10 anos com um tique vocal incontrolável. Com o passar do tempo, foi uma sucessão de outros tiques. Ele piscava, estalava os dedos e repetia palavras. O diagnóstico definitivo de que é portador da síndrome de Tourette só veio há cerca de 5 meses. O problema existe, mas eu acho que ele não é o fim. Ele tem que ser o começo de uma nova realidade para nós. E eu espero que ele entenda isso e que esteja disposto também, né? Porque vai partir muito dele, essa questão também. Desse aceitar e saber que é assim e que isso não vai mudar e que a gente vai ser feliz apesar disso, apesar da síndrome. Ela conta que a síndrome faz com que o filho tenha reações impulsivas e até agressivas, principalmente na escola, consequência de ansiedade e situações extremas. Ele sabe o que está acontecendo, que ele está tendo algumas atitudes que ele não gostaria e não deveria ter. E o mais difícil nisso tudo é esse enfrentamento do que ele faz em alguns momentos com o que ele gostaria de fazer. O objetivo dela passou a ser divulgar informações sobre a doença. Levou o filme e livros à escola na expectativa de uma maior compreensão e aceitação do filho. Eu acho que no momento em que houver esse entendimento da síndrome, um maior conhecimento por parte das pessoas, isso vai favorecer muito, em todos os sentidos, todas as pessoas que sofrem disso. O dia que eu gravei com a Fernanda, ela comunicou-me que o filho não queria participar da reportagem e também não queria ser identificado. Então eu solicitei que ele me respondesse por escrito a uma pergunta. E hoje eu vim buscar essa resposta. O filho da Fernanda teve diagnóstico de síndrome de Tourette há apenas 4 meses. Daí eu perguntei a ele como ele se sente neste momento, já que tudo é muito novo na vida dele. E a resposta dele foi essa: só eu sei o preço deste novo recomeço. A doutora Ana explica que 1/3 dos portadores tem cura espontânea quando atinge a idade adulta. E a boa notícia é que há tratamento para os demais. Tem uma série de medicamentos que são utilizados e podem ter um benefício muito bom, de 60% a 80%, 90% de melhora. O ideal é que a pessoa consulte um médico que entenda do assunto para poder ver, no caso dele, qual é a melhor opção. Para se conseguir uma melhora dos tiques, pode-se levar de 2 a 3 semanas ou até meses, dependendo da gravidade e da resposta da pessoa ao medicamento. Ela destaca que há uma grande mobilização pela divulgação da doença para que o conhecimento leve as pessoas a buscarem diagnóstico e tratamento adequado. A ASTOC, que é a Associação dos Portadores de Tourette e os Familiares, ela faz grupos de apoio, ela orienta famílias, ela recebe as pessoas, explica o que é Tourette e faz grupos de apoio, em que os parentes se juntam e discutem, contam das suas experiências. No filme e na vida real, Brandi Cohen, mesmo com a síndrome, realizou seu sonho e se tornou um professor de sucesso. Fernanda está determinada. Para ela, conhecer mais sobre a síndrome de Tourette e ajudar o filho a ser feliz apesar da doença e auxiliar também outras pessoas é uma missão que está apenas começando. Uma missão, né? De dizer o que é isso, de como isso acontece na vida das pessoas, porque é uma coisa que afeta tudo e todos. É uma questão comportamental. Se quem convive com a gente não tiver sensibilidade de entender isso, não tem como conviver. O Albert não deixa por menos e faz da profissão que escolheu, o jornalismo, arma para cumprir uma missão especial. Eu encaro a divulgação da síndrome como uma missão de vida, a minha missão aqui na Terra. Minha família teme que me expor possa me fechar portas, mas eu penso que se uma pessoa estiver sendo ajudada por mim nessa minha exposição, já terá valido a pena qualquer prejuízo que eu tenha. E existem prejuízos? Até agora só tenho elogios. Parabéns. Obrigado. É um orgulho para mim falar, mas me emociona também. Porque eu vejo quanta gente está sofrendo sozinho. Eu só quero ser tratado como todo mundo.